Amém. Louvado seja, Senhor Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós dedicamos, Senhor, esse culto de adoração, esse momento especial em que a igreja do Senhor se reúne para te render graças, para te dizer, Senhor, que Tu és o nosso grande Redentor, o nosso grande Deus. Deus maravilhoso, seja bem-vindo aqui entre nós. Ele é o nosso grande Deus, soberano das nações. O seu nome está acima de todo nome. E não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos.
louvado, Senhor. Tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Meu amor estará continuamente em meus olhos e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e
Eu tenho a posse do maior tesouro, nesta certeza posso descansar. O reino de Deus é o reino de abundância, reino de amor, de paz e esperança. Jesus é o Rei que reina em minha vida. Nesta certeza posso descansar. Jesus, Senhor, é o Rei da minha vida. Sigo feliz, pois sei que em mim está. Eu recebi de Deus eterna herança, tua palavra me dá segurança. Eu tenho a posse do maior tesouro, nesta certeza posso descansar. O reino de Deus é o reino da abundância, reino de amor, de paz e esperança. Jesus é o Rei que reina em minha vida. Nesta certeza posso descansar. Jesus, Senhor, é o Rei da minha vida. Sigo feliz, pois sei que em mim está. Jesus, Senhor, é o Rei da minha vida. Sigo feliz, pois sei que em mim está. Sigo feliz, pois sei que em mim está. Sigo feliz, pois sei que em mim está. Nesta certeza posso descansar. Amém. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor, pela certeza, pelo descanso que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 68 ao versículo 75. Lucas, capítulo 1, do versículo 68 ao versículo 75. Diz assim. Pronto. Agora você pode ver aqui. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá.
Louvado seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, tua palavra é viva e eficaz. Eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, transforme a nossa vida, nos deixe diferentes de como nós chegamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então esse texto faz parte do cântico de Zacarias, né? Ele mostra uma palavra dita por Zacarias no momento em que ele estava sabendo dos projetos de Deus, né? Na verdade, Zacarias era o pai de João Batista, olha aí. Era o pai de João Batista, aquele que era o precursor de Jesus, aquele que veio antes, né, de Jesus, e diz que a sua missão era preparar o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto. E então, Zacarias, você sabe que quando ele ficou sabendo do nascimento de João Batista, ele meio que duvidou ali, titubeou, e aí o anjo disse: você agora vai ficar calado, né? Ficou mudo. João Batista teve um período que ele ficou mudo. Zacarias, perdão. João Batista falava tudo, nunca ficou mudo, né? Mas aí, quando ele pôde falar, ele disse que o nome do menino ia ser João, e aí veio essa palavra do Senhor, né? E tem outras versões que, aqui a minha versão diz assim: ele levantou uma poderosa salvação. Mas outras versões dizem uma plena e poderosa salvação. Eu gosto dessa expressão, plena e poderosa salvação. E esse vai ser o nosso tema hoje, uma plena e poderosa salvação. É aquilo que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter essa mesma compreensão que Zacarias teve. Precisamos compreender o fato da salvação providenciada por Deus em Cristo, né, da forma correta, né, para que a gente entenda o que é a plena e o que é a poderosa salvação. Então vamos primeiro entender por que é plena. Por que essa salvação é plena? O que significa uma coisa plena? Completa, né? Que nada falta, né? Que não tem falta de nada. Chegou na sua plenitude, né? Então, essa salvação que o Senhor nos proporcionou é uma salvação plena, ou seja, completa, que chegou no seu máximo ali, né? Ela não tem nada que esteja em falta, não há nada que ainda precise ser feito, né? Ela já é plena. Então, não cabe a nós, por exemplo, completar a obra do Senhor, que muitas vezes a gente pensa que a gente deve completar, né, essa obra. O Senhor fez, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Toda vez que a gente fala assim, que Deus já fez tudo, vem logo no nosso ouvido. Mas precisamos fazer alguma coisa. Mas tudo, meus amados irmãos, meus colegas, estudantes de grego, já ensinei para vocês, no original, tudo significa o quê? No original, tudo. Então tudo é completo, 100%. Eu não sei, só falta a Bíblia desenhar para a gente, né? E dizer assim, ó, tudo já foi feito, está consumado, tudo foi feito. Então é uma plena salvação, uma salvação completa.
Então, ela é completa porque ela atinge todas as dimensões do ser humano. Ela atinge corpo, alma, espírito, ela atinge a parte material, física e a parte transcendental, espiritual. Ela é uma salvação completa. Apesar de que ainda não se manifestou toda esta salvação, mas ela já foi feita e já foi feita de forma completa. Agora, ela também é completa, ela também é plena, porque ela é plena nos seus limites temporais, né? Nos tempos que estão propostos para nós. Então, ela, por exemplo, trouxe salvação dos pecados passados e dos pecados presentes e dos pecados futuros. Toda ofensa contra Deus já foi mergulhada no sangue de Cristo Jesus. Todo o velho homem já foi crucificado em Cristo Jesus. Já pensou se toda vez que uma pessoa se convertesse, fosse necessário Cristo vir? Então, opa, se converteu, eu tenho que ir morrer por aquele ali. Né? Seria seria um absurdo, seria uma situação difícil, né? Complicada. Tanto é que Paulo diz, vocês estão querendo crucificar Cristo de novo, e ele já foi crucificado. Uma vez por todas. Né? De uma vez por todas. Ou seja, a obra foi feita de uma vez por todas. Não queira mais colocar remendo numa coisa que está perfeita. Né? Da vida sem significado no presente e do castigo futuro, o inferno. Ou seja, ele também nos livrou plenamente, completamente, de uma vida hoje sem significado nessa terra e de uma vida eterna na morte, uma vida eterna no sofrimento. Então, todo ser humano, ele vai viver eternamente. Uns no céu, outros no inferno. Pois Cristo te livrou do inferno. Você que creu no Senhor, você que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, crendo que Ele já crucificou seu velho homem, perdoou seus pecados, Ele deu uma nova vida. Você tem a garantia de uma vida eterna com Deus, de uma vida eterna no céu. Agora, nesta terra também há uma diferença para aqueles que creem. Ou seja, ele tira uma vida sem significado, que a Bíblia chama de uma vã maneira de viver, e nos dá uma vida com propósito. Que é uma vida com propósito? Uma vida que sabe para que veio, qual é o seu significado. Portanto, é realmente uma salvação plena. Né? Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, vida em abundância, perdão, né? E vida em abundância. Muitas vezes essa vida em abundância é confundida com vida com prosperidade financeira. É muito utilizado isso. Jesus não está falando absolutamente nada acerca de prosperidade financeira, até porque os seus discípulos não morreram ricos e nem de morte natural. Só João morreu de morte natural. O restante morreu de morte matada, né? Foram crucificados, foram degolados, foram apedrejados, e por causa do Evangelho do Senhor. Mas Ele nos trouxe, nos deu uma vida nova e uma vida em abundância. E que vida é essa em abundância? Ou seja, é abundância de vida. É muita vida. É vida fluindo de nós. Ou seja, você ter sempre vida. Mas todo mundo que está vivo não tem vida? Tem, mas às vezes é uma vidinha michuruca, né? É uma vidinha assim, marromeno. E Deus quis que você tivesse uma vida plena em Cristo Jesus, com um significado. Portanto, Ele providenciou uma salvação plena para você. João 1,16 diz,
todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. João 1,16. Graça sobre graça veio de onde? Da plenitude de Deus. Ou seja, nós recebemos da plenitude de Deus. Recebemos Deus de forma completa. Ele se doou completamente a nós, manifestando a sua graça para nós. E Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 12 a 14, diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Chegar à maturidade é muito utilizado uma outra palavra, que é chegar à plenitude. Ah, fulano chegou à plenitude. Normalmente é usado para o pessoal já mais idoso, né? Está na plenitude, ou seja, ele já está maduro, já aprendeu as lições da vida, ele já tem conhecimento, ele já tem sabedoria, ele está pleno, já tem até uma estabilidade financeira, muitos. Então, maturidade. Agora, veja só o que diz aqui: atingindo a medida da plenitude de Cristo. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Muito bem. Então, qual é o desejo de Deus? É que todos nós estejamos crescendo na salvação até chegar à estatura de Cristo, até chegar à estatura do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus para nós, né? Será que está legal, hein? Está ok? Ok. Então, veja bem, quando uma criança nasce, o desejo de todo pai, toda mãe é ver aquela criança crescendo. Primeiramente, nós queremos o crescimento físico, né? A gente observa, né? Quando as meninas nasceram, a primeira coisa que eu ia olhar era se tinha 10 dedos, né, nas mãos e 10 dedos nos pés. Não estava faltando nada, né? Então, eu olhava lá e tal, pronto, tá ok. A gente quer ver isso, a gente quer ver se a criança está crescendo. E a gente fica perguntando para os mais experientes, né? Quando a Vitória nasceu, que é a primogênita, a gente ficava perguntando: com quantos anos fala? Com quantos anos anda? Aí eu fiquei sabendo, né, que meninas falam mais cedo do que os meninos, por alguma razão, ninguém sabe, né? Mas elas falam mais cedo. E aí a gente ficava esperando, quando é que vai falar e tal. Por quê? Porque se ela não falasse, naquela época a gente ia ficar preocupado, não ia? E aí o tempo vai passando. E quando é que anda? Vixe, vai ter que engatinhar. Começou a engatinhar, tá normal, graças a Deus. Aí daqui a pouco começa a correr. Depois aprende a andar, né? Primeiro aprende a correr dentro de casa. Então, a gente vai observando tudo isso, porque os pais querem ver os seus filhos crescendo, desenvolvendo, atingindo a plenitude, a maturidade. Agora, no caso da Samara, nós já tínhamos um parâmetro, porque a gente tinha a Vitória, então eu já sabia mais ou menos, cada criança é diferente uma da outra, mas a gente sabia mais ou menos ali a época, né? Então já não precisava perguntar para outros, eu perguntava, lembrava aquilo que tinha acontecido. Uma vez eu vi um pastor já velho contando sobre os seus filhos, e ele era um missionário americano, e ele tinha vindo para o Brasil. E ele estava na região amazônica. E o casal, era só o casal, quando eles vieram, tinham decidido não ter filhos enquanto estivessem aqui, porque ele pensou assim: puxa, é uma terra difícil, eu estou aqui na Amazônia, não tem estrutura, enquanto a gente estiver aqui no Brasil, ninguém vai ter filho, não. Mas aí veio o primeiro filho.
E ele disse que quando aquele menino nasceu, que ele olhou para aquele filho dele, ele disse assim, puxa vida, como é bom ser pai, como é bom ter esse menino. Se os outros filhos que vierem forem iguais a ele, eu quero ter muitos filhos. Ele pensou. E aí eu me lembrei exatamente desse texto aqui, e de Filipenses 1:6, que a gente vai ler daqui a pouco, que quando Deus olhou para Jesus, ele disse assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Então, quando ele olha para Jesus, ele diz assim, se eu tiver outros filhos, todos parecidos com esse, eu quero ter muitos filhos. Né? Então, por isso é que o desejo dele é que todos nós sejamos parecidos com o número 1, com o primogênito, né? Com o segundo Adão, com aquele que assumiu o posto de homem número 1 da nova criação. Adão era o número 1 da primeira criação e Cristo é o número 1 da nova criação. E o Senhor deseja assim, que todos eles, todos esses meus filhos, sejam iguais ao primeiro. Amém? Amém. Tudo bem. Amém. Então, uma salvação plena. E Ele vai fazer isso até o dia do Senhor. Ele vai nos levando a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Em seu caráter, em sua vida e em nossa vida. Agora, a salvação, ela é o quê? Primeiro, plena. E segundo Poderosa. poderosa. Então precisamos entender um pouco desta salvação que é poderosa. O termo utilizado nos escritos originais aqui do poderoso é literalmente uma palavra que tem o mesmo significado de chifre de boi. Estranho, né? Tem um negócio assim que a gente fica assim, chifre de boi. Ou seja, o chifre de um touro. Imagine aí você sendo perseguido por um touro. Quando a gente morava lá em Sobral, tinha uns meninos que tinham medo de um touro que tinha lá, de um boi, e dizia assim, é um boi bravo. Eles tinham medo, assim, entre aspas, porque eles iam lá mexer com o boi, né? Só que eles eram acostumados na rua e brincar, então eles mexiam e saíam correndo. A minha mãe disse, você nunca vá, né? Porque você não é menino de estar nessas coisas, não. Não vai saber correr, o boi vai te pegar. Então, quando eu era criança, eu tinha medo de boi, né? De touro, porque tinha os touros, os bois bravos. E às vezes estavam no meio da rua, estavam ali, ninguém mexe com um boi bravo, né? Talvez você não tenha tido essa infância que eu tive aí, que na verdade foi uma infância muito quietinha, né? Mas tinha esses colegas que eles iam, né? Umas histórias, Eles iam mexer com o boi, eu não mexia, né? E aí, mas esse poder do salvação poderosa é como se ele dissesse, ele não soubesse explicar exatamente, então ele explicou dizendo essa palavra, é uma salvação poderosa como uma chifrada de um boi, como um chifre do touro. Ou seja, ele está falando de força bruta, sabe? Força bruta mesmo, força sem medo, brutal, de uma fera, força de uma fera, né? Um tubarão, quando ele vai abocanhar a sua presa, ele não vai medir força, ele não vai dizer assim, vou fechar a boquinha aqui devagarzinho. Não, ele vai com toda a força. A fera, quando vai, uma onça, um tigre, um leão,
inclusive de destruir. Hoje em dia, nós usamos máquinas para arar a terra. É um trator que puxa um equipamento, né, e ara a terra, né, rasga a terra. Então, o trator é um das máquinas que se movem com mais força. Não sei se você já viu o tamanho do motor de um trator, né? É um motor grande, é forte, para puxar a terra, para rasgar a terra. Mas, até um século atrás, não sei, antigamente, não se usava trator, você usava o quê? Um boi para puxar. Por que não era um cavalo? Porque o boi é mais forte, o boi é o trator dos animais, né? Então, usava até uma junta de bois. Lembra de Eliseu, né? Quando foi chamado, ele estava arando a terra com uma junta de bois, ou seja, 2 bois puxando aquele ferro, aquele equipamento de madeira e de ferro, e ele vai puxando, e o trabalho do condutor é pressionar para baixo para que aquele ferro saia rasgando a terra por onde passa, afofando para que seja plantado. Então, para isso é necessário muita força para arrancar os tocos. Sabe o que é toco? Quando você corta uma árvore, fica o toco, é aquele tronco que ficou lá, né? E para plantar, para passar o arado, é preciso arrancar aquilo. Como é que você arranca? Você corta tudo que você pode, depois amarra aquilo ali, né, numa corda e coloca no boi. E o boi vai puxar aquilo ali para arrancar da terra. Aquela coisa que está enraizada será arrancada, né, daquele lugar, né, da terra. Então, é poder. Eu quero que você entenda que essa salvação poderosa, ela tem um poder para arrancar as coisas que estão arraigadas, enraizadas. Ela tem as coisas do velho homem. Ela tem força para arrancar você da lama, né? Como quando Deus disse que nós somos atolados na lama, né? Quando Ele nos achou. Então, às vezes a gente pensa assim, que são os pezinhos na lama. Não é pezinho na lama sujando. É o corpo todo na lama, meu filho. Quando você está afundado na lama, uma pessoa não consegue lhe tirar, não. Tem que ser muita força para lhe arrancar da lama. Então, essa força poderosa da salvação, que ela arranca o pecador do seu pecado. Assim como arrancou Lázaro da sepultura. Quando Jesus chegou lá fora e orou ao Senhor e disse: Lázaro, vem para fora. Tem uma versão que eu gosto de dizer assim: sai para fora, que é para deixar claro, né? Bem redundante mesmo. E aí Lázaro estava todo amarrado, igual uma múmia, todo enrolado em coisa, e saiu. Como é que esse homem saiu de lá? Ele saiu pelo poder da palavra de Deus. Amém. Que o ressuscitou e ainda o puxou para fora, né? Então, quero que você entenda que essa salvação poderosa, ela não somente perdoa, mas também purifica. Pastor Ademar de Campos estava compartilhando uma palavra hoje à tarde, e eu vi um pedaço, né? E ele disse assim: olha, ficar só repetindo que Cristo morreu por mim, não é completo, não é a palavra completa. É uma verdade, mas é só uma parte. Então você fica só: Cristo morreu por mim, me perdoou, morreu por mim. Mas saiba que você morreu também. Se você não morrer também, aí vai ficar ruim, né? Você precisa morrer para o pecado. Aliás, não é que você precisa morrer, você precisa se convencer, saber e se considerar e conhecer e já se incluir, né? Se considerar incluído naquilo que Jesus já disse, que você já morreu. Já mataram você nem sabia. Você já morreu lá na cruz do Calvário, quando nós fomos crucificados com Cristo. Então, não somente perdoa, mas também purifica. Não somente purifica, mas também liberta. Não somente liberta,
mas dá poder para permanecer livre. Não somente para permanecer, mas também dá poder para levar libertação a outros, porque Deus nos confiou o ministério da reconciliação, o serviço da reconciliação. Esse é o nosso ministério. Para nós entendermos isso, nós vamos passear um pouquinho no livro de Romanos. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Texto que nós meditamos hoje pela manhã, hoje ao meio-dia, meditamos nesse texto aqui e vamos ler alguns textos de Romanos. Romanos 1:16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, esse Evangelho é o poder de Deus, né, para a salvação. Então, veja que mais uma vez, como a gente meditou agora meio-dia, mais uma vez o Senhor está falando dessa salvação poderosa. E esta salvação poderosa se manifesta no Evangelho. Né? A boa notícia. Por isso é que nós temos que falar. É necessário falar o Evangelho. Olha, Cristo morreu na cruz. Ele foi sepultado. E Ele ressuscitou dentre os mortos. E nesse processo, Ele nos matou, fez morrer o nosso velho homem, sepultou o nosso velho homem e ressuscitou uma nova criatura que agora vive para Deus. Isso é o Evangelho. Você crê? Creio. Então receba, arrependa-se dos seus pecados e receba a salvação e cada um seja batizado em breve. Amém? Amém. É isso. É poder. É o poder de Deus. Agora, nessa versão ele diz assim, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, significa o seguinte, não existe outro modo de gerar salvação para o ser humano, a não ser pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra. É isso que gera salvação. Por isso nós não podemos nos omitir de pregar o Evangelho. Agora, seguindo para Romanos, capítulo 6 e versículo 6, Romanos 6:6, diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, entenda que o Evangelho é poder. Agora, poder para quê? Primeiro, para que saibamos, tomar conhecimento, saber que o velho homem foi crucificado. Pronto. Então, você que está me ouvindo agora, você está sabendo. A partir de agora, você não pode dizer que não sabia. O seu velho homem foi crucificado. Essa é uma notícia que eu estou trazendo para você. O velho Gide foi crucificado. A velha Rosana também já foi crucificado com ele. Quem é ele? Cristo. Então, foi crucificado com Cristo. Muito bem. Agora, só saber resolve? Não. É necessário algo mais. Romanos, capítulo 6, onde você está. Vamos agora para o versículo 11, que diz assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Opa! Qual é o verbo aqui? Considerar-se. Considerar-se morto para o pecado. Muito bem. Então, uma coisa é você saber que o velho homem, o seu velho homem, a sua velha vida morreu. Maravilha, que notícia boa. Morreu. Agora, a outra coisa é você se considerar realmente morto para o pecado. Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, o que ele deve fazer? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, existe uma cruz para ser tomada a cada dia. Existe algo para ser feito. E esse é o considerar-se. Muito bem. Então,
eu estou sabendo, fiquei sabendo, e agora eu digo o seguinte, isso aqui é para mim. Eu creio, eu tomo posse, eu me aproprio deste comunicado e digo assim, ok, é para mim, é meu, essa história aí é para mim. Agora, o versículo seguinte, Romanos 6:12, diz assim, portanto, o que é isso? Portanto, continuando o raciocínio aqui do 11. Já que vocês agora se consideram mortos para o pecado, então agora não permitam que o pecado continue dominando. Veja que nós estamos seguindo aquela sequência. Perdoa, purifica, liberta e dá poder para permanecer livre. Então, não permitam. Quando a Bíblia diz isso aqui, ela não está sugerindo. A palavra de Deus está gerando, ordenando, dando uma ordem para nós e gerando. Quando a palavra de Deus vem, ela gera aquilo que ela determina. Gênesis, capítulo 1, o Senhor diz, haja luz. Qual é o resultado? Houve luz. Houve luz. Agora, quando chega em Romanos, o Senhor diz, considerem-se mortos para o pecado. Aí a gente diz, não, isso aqui, peraí. Vamos tentar, né? Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Opa, não. Isso aqui é para depois. Gente, ele está falando do corpo mortal. É esse agora. Se você for esperar para ter o corpo imortal, que vem com a incorruptibilidade, da qual nós seremos revestidos quando Cristo voltar, aí fica difícil, né? Ele está dizendo é para agora. Agora, claro, não somos perfeitos. Claro, estamos em crescimento e estamos rumo à maturidade. Mas a ordem é essa, o padrão é esse. É a ordem do Senhor. Agora, Romanos 6:14 diz o seguinte, que é a garantia. Como é? Por que ele pode dizer isso? Porque o pecado não os dominará. Então agora o Senhor está dizendo para o pecado não vai dominar vocês. Fiquem tranquilos. Por que o pecado não vai nos dominar? Porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei. É porque o cântico inverte aí, eu fico, né? Então, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei passou. A lei ficava insuflando, insultando o pecado. A lei ficava mostrando para a gente como é que pecava. E aí o Senhor aboliu a lei na carne, no seu corpo, no seu sangue, e aí o pecado não pode mais dominar. Como é que o pecado vai dominar o morto, né? O defunto? Você já viu alguém cobrar o defunto? Pode até cobrar os herdeiros, né? Mas se aquele defunto morreu todo endividado, mas endividado, o sujeito devia até as calças, aí morreu, alguém vai chegar lá no enterro, cobrando lá dentro do caixão, meu amigo, você morreu, mas eu quero cobrar que você agora pague a sua dívida. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque o morto ele está isento da dívida, né? Algumas dívidas ficam para os herdeiros, é verdade. Aí é outra história. Mas vai cobrar dos vivos, né? Só os vivos podem ser cobrados. Muito bem. E Romanos 8:2, pulando agora, Romanos 8:2 diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, uma nova lei foi promulgada, foi outorgada. Uma nova lei foi concedida a nós. E essa lei é a lei do Espírito de vida. E essa lei revogou as disposições em contrário. Essa lei revogou a lei anterior. Qual era a lei anterior? A lei do pecado e da morte. E agora chegou outra lei e disse, não vale mais aquela. A partir de agora é essa. Então a lei que opera sobre a sua vida é a lei do Espírito de vida. E eu ministro sobre você hoje Espírito e vida. Creia na palavra de Deus e viva. Amém. E para finalizar, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 nos diz, estou convencido
talvez na sua diga assim, estou certo, tenho certeza, estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês, quem foi que começou uma boa obra em nós? Cristo. Cristo. Aquele que começou uma boa obra em vocês, ele vai fazer o quê? Completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Então estamos em construção, estamos num processo. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Todo esse processo vai terminar no dia em que nós nos encontrarmos com Cristo, quando Ele vier ou quando Ele nos chamar para ir para lá. Mas o fato é que durante o tempo que nós temos aqui nessa vida, nós estamos aprendendo, crescendo, estamos em obras. Isso não é desculpa para sermos meninos mal ouvidos. Isso é, na verdade, a esperança do Senhor, é o propósito dele de que nós cresçamos, desenvolvamos a nossa salvação e cheguemos aonde Ele quer. Onde é que Ele quer que nós cheguemos? A estatura, a medida de Cristo Jesus, a medida do homem perfeito, a estatura de Jesus Cristo. Porque Ele já providenciou para nós uma plena e poderosa salvação. Não nos restam desculpas, não nos resta mais nada a fazer, apenas crer e viver a vida que Cristo entregou para nós. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Quero pedir que a Rosana, se tiver algum comentário, quiser completar, pode ou orar ao Senhor também. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra e por essa tão plena e poderosa salvação que Ele nos deu. Sim, Senhor, obrigada pela Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Porque não nos falta nada, verdadeiramente, Senhor, tudo ficou coberto, tudo ficou concluído, Senhor, na Tua obra lá na cruz do Calvário e na Tua ressurreição. A Tua morte e a Tua ressurreição, elas foram plenas, Senhor, plenas e poderosas para nos capacitar a viver uma vida e uma vida abundante, Senhor. Uma vida cheia do Teu Espírito, uma vida onde nós recebemos a cada dia graça sobre graça, onde nós somos revestidos do Senhor, onde nós estamos nos despojando com a graça de Deus, nos despojando das roupas velhas, da armadura do velho homem, aquilo que não pertence mais a nós, a herança do velho homem, ela vai sendo deixada para trás, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu agir em nós, o Teu trabalhar na nossa vida. E nós cada dia mais, Senhor, vamos nos revestindo, vamos assumindo a vestidura, a armadura do varão perfeito, do filho mais velho, do homem maduro que é Cristo Jesus. E como nos alegramos nisso, Senhor, porque não é alegria nenhuma em ser tolo, em ser criancinha, em ser mimado, em ser um adulto criança, né? Um adulto tolo. Não queremos isso, queremos sim ser pessoas maduras, pessoas que não são levadas de um lado para o outro pela astúcia dos homens, não, mas pessoas que são capazes de discernir entre o bem e o mal. Obrigada, Senhor, pela Tua obra plena e poderosa, completa nas nossas vidas, nos dá perseverança e nos dá fé, Senhor, em tudo aquilo que Tu já fez por nós, para que nós apenas nos consideremos e ao nos considerarmos cada dia, sejamos capacitados a viver plenamente essa justiça de Deus em nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Irmãos, quero dar um abraço para todos que estiveram aqui com a gente, né? Eu gosto de nominar as pessoas, dizer os nomes, mas nem sempre dá para acompanhar, né? Todas as pessoas que estão aqui. Mas quero dar um abraço aqui, ó. Pastor Roberto, vou tentar dizer alguns aqui, né? Pastor Roberto, irmã Fátima, Rovanês, oh, maravilha, Samuel, missionário Osmarina, pastor Antônio, Samara, está aqui, você não viu, mas está aqui nas nossas, na retaguarda aqui, né? Irmã Evânia, Chicão, Ana Paula, olha, um abraço para vocês, um abraço muito forte mesmo, Toninho e Karina, né?
Um abraço, viu, meus irmãos? Estou com saudade. Consuelo, turma boa. Irmão Gutenberg, olha só, o queridão da gente aqui. É o pai da Tainá. Vamos lá, ver se tem mais alguém aqui. Juliane, família. Toda a sua família, né? Luiz, Rejane, Juliane, Luian. Deus abençoe. Delamar, lá de Pernambuco. Menina abençoada. Claudina, Henrique, Maria Clara, toda a família. Amém. Glória a Deus. Opa, quem é? Rosângela lá de Cuiabá, já falei, vozinha. Arley, Christian, um abração para você. Nivaldo. Opa, rapaz, gente boa aqui, muita gente boa aqui. Que Deus abençoe vocês. Ivan, você é do coração, viu, da gente. Reginaldo, toda a família. Elizabeth, Júnior, Igor. Débora. Todo mundo lá. Débora, que bom por aqui. Que Deus abençoe a você. Também, né? Isso. São esses, né? Davi, Fran, toda a sua família. Olha, que Deus abençoe vocês. Que o Senhor resplandeça assim, o seu rosto sobre você nessa semana. Que você tenha comunhão com a palavra. Que Ele fale ao seu coração. E que Ele vá transformando a sua vida, aperfeiçoando a sua vida. Que você tenha comunhão com Ele no seu coração. Que também a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre a igreja do Senhor. Essa nossa igreja, pequena comunidade, assim como toda a grande igreja do Senhor, espalhada ao redor do mundo, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, muita graça e muita paz. Tchau, 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 tchau.